Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 28 de maio, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. O que Jesus observou? As injustiças cometidas ali dentro, que o templo se tornou um local de comércio, de mercado, de ganância e não um local de oração e de adoração. Mas Jesus não toma nenhuma iniciativa, porque Jesus sabe que não é correto tomar iniciativa de cabeça quente. Não é correto logo julgar, mas é preciso dar tempo, esfriar a cabeça para tomar a atitude correta. E então Jesus saiu dali para Betânia com os 12 apóstolos. No dia seguinte, saíram de Betânia, retornando para Jerusalém. Novamente, estavam indo em direção ao templo, quando Jesus teve fome. E viu, de longe, uma figueira, muito vistosa. Mas quando chegou perto, não tinha figos. E então Jesus se aborreceu e disse que ninguém mais coma de seus frutos. E os discípulos escutaram o que Jesus acabara de dizer. Chegaram então a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava que ninguém carregasse nada atrás do templo. E ensinava o povo, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes uma dela uma toca de ladrões. Jesus chama a atenção sobre o templo. O templo é sagrado, o templo é um local de encontro, de adoração, de louvor do Deus de Israel, e não um local de comércio, para vender sacrifícios de animais, bodes, carneiros, touros e pombas. E interessante que Jesus, no Evangelho, ele fala o nome somente, né, das aves, das pombas. Ele não cita os outros animais, embora nós conhecemos e sabemos que os sacrifícios eram inúmeros. Mas ele cita somente das pombas, que eram os sacrifícios oferecidos pelos pobres. Os ricos ofereciam carneiros, cordeiros, bodes e touros. Os pobres ofereciam apenas os pombinhos. Então, como Jesus é aquele que veio defender o direito dos pobres, veio estar ao lado dos pobres, ele então cita que também derrubou, né, as mesas daqueles que vendiam as pombas. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas sabiam que não seria fácil, porque a multidão estava do lado de Jesus. Ao anoitecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E depois, quando voltaram para Betânia, viram que a figueira havia secado até a raiz. E Pedro lembrou-se do que havia acontecido e disse: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. E Jesus disse: Tendes fé em Deus. Em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Ou seja, a figueira representa cada um de nós, representa a mim e a você, que deve dar frutos para saciar a fome do Mestre. Frutos de bondade, frutos de liberdade, de misericórdia, frutos de amor e de compaixão. Se não produzirmos frutos, secaremos e não serviremos para mais nada. Os frutos que Deus quer, os frutos que Deus espera, devem ser produzidos constantemente e não somente no tempo certo.
mas os dias de nossa vida. E Jesus termina então dizendo: quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe o vosso pecado. Um dos grandes temas da vida de Jesus é o perdão. Somente tem a sua oração aceita por Deus quem perdoa seu irmão que pecou, quem é misericordioso e compassivo com o próximo. Porque como Deus vai nos perdoar se nós não perdoamos? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.